What up? Eu errei. Acho que esse vai ser um dos vídeos mais, não pessoais, mas assim, sinceros do canal, porque eu precisava trocar essa ideia com você, cara, pra te deixar alertado também. Eu espero que esse vídeo chegue pro máximo de inscritos possíveis, pra eu conscientizar a rapaziada disso aí. Porque, sinceramente, foi um erro da minha parte, e você vai entender por quê. Pra quem me segue há mais tempo, já lá dos desde o 10 em 10, né, que eu utilizava a balaclava, que eu fazia os aportes diários, tudo mais, comecei a falar sobre Bitcoin, sabe que eu sempre divulguei com uma certa agressividade o Cold Kit, né? Que para quem não sabe, o Cold Kit é um kit de autocustódia. Vem com hardware da Yabum, vem com firmware já instalado, não recomendo, mas tem essa opção. Ou você pode instalar por conta própria, vem com seed, Tiny Seed, né? E com placas de metal, enfim, para você fazer o seu backup certinho. E eu sempre divulguei o Cold Kit com uma certa agressividade, era um marketing bem agressivo. E eu me arrependo muito disso, principalmente depois do acontecimento do Cold Card. Porque o que acontece? Eu divulgava o Cold Kit como se fosse a única coisa que você fosse precisar na sua vida para sua autocustódia. Por exemplo, uma compra única que você faz e já era. Você não precisa comprar mais nada, você não precisa, enfim, investir em autocustódia, né? E eu me arrependo disso porque esses dias eu recebi uma mensagem de um seguidor que ele falou assim, depois que eu postei o vídeo sobre como atualizar a Crux, que ele falou, pô, cara, mas eu comprei a Crux, eu comprei o Cold Kit já com a Crux instalada, justamente para não ter esse trabalho todo de ficar me preocupando em atualizar firmware, de ficar revisando meu setup de custódia. Eu só queria fazer uma compra e simplesmente nunca mais pensar nesse assunto, né? Eu não investi mais nem um centavo ali, tipo, Cold Kit comprei e quero usar ele pro resto da vida para guardar os meus bitcoins com segurança. E o que acontece? Cara, deveria ser assim. Eu acho que, na minha opinião, deveria ser assim. Seria muito mais fácil para todo mundo, mas depois do acontecimento da Cold Card eu percebi que não é muito bem assim. E, cara, humanos, pessoas mudam. A gente vai estudando, a gente vai vivendo, nossas opiniões mudam. E a minha opinião vem mudando bastante, principalmente depois desse acontecimento. Porque, sendo bem sincero, eu também tratava o Cold Kit e a Crux como se fosse assim. Eu vou comprar o Cold Kit, eu não vou precisar de mais nada. Eu tenho uma carteira de Bitcoin aqui, eu gerei as palavras offline e pronto. Mitiguei todos os riscos possíveis. Só que não é muito bem assim que funciona. Esse discurso que eu estava fazendo de, pô, Cold Kit é tudo que você precisa, você só precisa comprar o Cold Kit e acabou, é muito irresponsável, querendo ou não. Só que, não querendo me defender, mas uma coisa assim que eu poderia usar como defesa, é que eu também estava fazendo exatamente a mesma coisa. Então não é uma coisa que eu estava recomendando sem efetivamente estar fazendo. Eu só estava recomendando o que eu fazia também. Só que eu acho que é uma responsabilidade da minha parte conversar com vocês sobre o que eu estou fazendo agora e o que eu pretendo fazer. Porque, como eu disse, eu não penso, eu não concordo mais com a opinião de que o Cold Kit é a única coisa que você precisa e acabou. Eu estava conversando com um parceiro do nicho aí, tirei algumas dúvidas com ele, né? A gente estava trocando ideias sobre autocustódia e setup de autocustódia. E ele falou que um setup muito interessante, que é até o setup que eu vou aderir muito em breve, é você utilizar, na verdade, 3 carteiras. Você ter uma carteira, por exemplo, da Trezor, uma carteira da Ledger ou da Jade e uma carteira do It Yourself da Crux. Porque assim, o que acontece? Quem tinha Cold Card que perdeu tudo, eles perderam tudo justamente por essa mesma filosofia que eu estava divulgando com o Cold Kit. Eles pensaram que ele ia comprar a Cold Card, queria gerar suas palavras offline e ia estar seguro para o resto da vida. Confiou na entropia da carteira, confiou no próprio setup e nos riscos que mitigou para o resto da vida. Sendo que, assim, autocustódia não é uma coisa que você faz uma vez e está resolvido. É como se fosse uma plantinha que você tem que aguar, que você tem que podar, que você tem que adubar. Você tem que estar sempre cuidando e sempre estar antenado e estudando sobre autocustódia para você conseguir fazer uma boa autocustódia. Mas enfim, e ele disse assim que se você utilizar 3 carteiras de 3 diferentes marcas, vamos supor que alguém que tinha Cold Card fizesse isso, ela ia ter perdido ali aproximadamente 30% do stack dela, né, de satoshis. Então, dessa maneira você mitiga os riscos muito bem. E ele disse que até poderia realizar uma multisig, né, 2x3, só que ele disse que não é tão prático, ele não se sente tão confortável utilizando uma multisig.
E eu acredito fielmente que eu compartilhe da mesma opinião. Eu não acho que multisig é uma coisa prática de se fazer, eu não me sentiria confortável utilizando uma. E eu acho que um sistema de 3 single sigs, 3 carteiras únicas, cada uma delas com as suas palavras e a sua passphrase, seria uma coisa extremamente mais interessante para mim. Principalmente parando para pensar que você poderia espalhar essas 3 carteiras em 3 endereços diferentes. É claro que não é para todo mundo, né? Porque tem pessoas que moram em apenas um local, não tem outros 2 locais de segurança para fazer isso. Mas é uma opção, ou você deixa as 3 juntas mesmo. Cara, setup e autocustódia é um assunto muito complicado e não existe receita pronta para cada pessoa. Só que isso é um assunto para outro vídeo que eu já deixei anotado. O assunto desse vídeo é um pedido de desculpas sinceros pelo meu posicionamento sobre o CodeKit, porque CodeKit não é uma coisa que você vai comprar e nunca mais vai precisar de nenhuma outra coisa na sua vida. A autocustódia requer muito estudo, você tem que estar antenado às coisas o tempo todo e é complicado porque eu nunca sei quem está me assistindo do outro lado da tela. Eu não sei se você, irmão, que está me assistindo agora, se você tem 1 Bitcoin, se você tem 5 Bitcoins, se você tem 15 Bitcoins, se você tem 0,01 Bitcoin, e cada quantidade de Satoshi merece uma atenção a mais, entende? Dependendo da sua quantidade de sats, você às vezes até tem que fazer custódia compartilhada, né? Como, por exemplo, os serviços da casa ou coisa do tipo. Então é muito complicado. E esse discurso do CodeKit ser a solução definitiva que eu estava fazendo, principalmente no Instagram do 10 em 10, e talvez tenha até feito aqui no YouTube, é uma irresponsabilidade da minha parte. Eu gostaria de falar sobre isso e deixar vocês antenados sobre a situação, porque eu acredito que esse acontecimento da Cold Card foi um dos acontecimentos que vão acontecer ainda. Eu acredito que muita coisa vai acontecer e você não pode ficar aí confortável. Eu até agradeci a Deus por esse acontecimento da Cold Card, principalmente por não ter sido uma das vítimas, porque mostrou que eu estava extremamente confortável com apenas ali um Cold Kit e depositando toda a minha confiança no firmware da Crux e no trabalho da AdSec Labs, né, de enviar os equipamentos e tudo, e no meu próprio trabalho também, né, de estar ali colocando as seeds certinho. E eu estava muito confortável, esse acontecimento fez com que eu acordasse para a vida, e eu recomendo do fundo do meu coração que você também não fique confortável. Autocustódia não é suposta para ser confortável, tipo, self-custody is not supposed to be comfortable. E tipo assim, cara, você não pode ficar confortável, você não pode, você tem que ficar sempre paranoico. Stay paranoid, é isso, cara. Fique sempre paranoico. Apenas os paranoicos sobrevivem, principalmente no Bitcoin, principalmente quando o assunto é autocustódia, beleza? Bom, esse é o comunicado aí que eu queria passar para vocês. Novamente, meu pedido de desculpas. A Crux não está com nenhuma vulnerabilidade crítica, não. Eu não estou fazendo esse pedido de desculpa porque algum inscrito perdeu dinheiro, mas eu estou fazendo esse pedido de desculpa porque eu fiz um posicionamento que poderia prejudicar algumas pessoas no longo prazo. O CodeKit não vai resolver sua vida e você vai precisar sim continuar estudando sobre Bitcoin e autocustódia sempre. Se você não está disposto a fazer isso, eu recomendo que você deixe em uma corretora ou simplesmente compre um ETF, porque talvez a autocustódia não seja para você e é justamente esse o assunto do próximo vídeo. Bom, deixa o like no vídeo se curtiu, muito obrigado por me assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, rapaziada. Se cuida!